Ok, pessoal, vamos lá então, dar início aqui, continuidade, né, ao nosso conteúdo. Quarta-feira a gente não teve aula, né, infelizmente eu tive um problema de saúde, mas felizmente está tudo bem. Então a gente hoje vai continuar, né, o assunto que a gente vem trabalhando desde a semana passada, que é fila de prioridade, ok? Bom, só relembrando, né, em que ponto que a gente está, contextualizando aí o assunto, né, a fila de prioridade que a gente vem trabalhando é um caso particular das filas, né, lembrando que a fila é uma estrutura de dados do tipo FIFO, First In, First Out, então o primeiro que entra é o primeiro que sai, né, e aí a gente já implementou a fila de prioridade de duas maneiras diferentes, né? Implementamos usando lista não ordenada, e aí a gente usou, né, como base a nossa lista dinâmica que a gente trabalhou, né, no início da disciplina. Então, nesse tipo de implementação, os elementos vão sendo inseridos no final da lista e na hora de remover, ele faz uma pesquisa para remover primeiro os elementos com a prioridade mais alta, depois com a prioridade média, depois com a prioridade baixa, né? Isso assumindo apenas esses 3 níveis aqui de prioridade. Se eu tivesse mais prioridades, a gente iria fazer, né, tantas pesquisas quantos fossem as prioridades aqui. A segunda maneira que a gente implementou foi usando lista ordenada. E aí a gente usou também um código, né, que a gente já trabalhou lá no início da disciplina, quando a gente viu lista ordenada. E aí como é que ficou a fila de prioridade com essa implementação? Para inserir, a gente pesquisa a posição onde o nó vai ficar inserido, né? Como é uma lista ordenada, a gente vai manter uma ordenação pela prioridade. Então, ele vai pesquisar aqui, percorrer a lista até achar a posição onde ele vai encaixar aquele elemento. E na hora de remover, ele vai ficar removendo sempre o primeiro, né? Então a gente viu aí essas duas implementações. Na última aula da gente, que foi na segunda-feira passada, inclusive, a gente fez essa implementação aqui da lista ordenada, né? Usando a lista ordenada. Depois eu vi até um problema, eu ia até corrigir na quarta-feira, né? Nessa linha aqui que eu implementei com vocês, nesse código bem aqui, do método enqueue, na verdade, não é aux próximo anterior recebe novo. É novo, ponto próximo, ponto anterior recebe novo. Tá? Então tem só essa correção aqui para ser feito. Bom, então temos aqui a nossa fila de prioridade, né, implementada com lista ordenada. E o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver a fila de prioridade usando o HIP. Tá? É uma estrutura muito interessante, uma estrutura muito eficiente e que a gente vai aprender ela agora para poder implementar nossa fila de prioridade. Tá ok? Bom, esse assunto que a gente está vendo aqui, lista de prioridade, né, fila de prioridade, eu acredito que eu já indiquei o material para vocês, mas eu vou indicar de novo aqui. Esse assunto, ele é abordado nesses 2 livros aqui, né? Esse livro aqui, do Suafita, ele tem uma abordagem mais profunda, né? Mais detalhada sobre lista de prioridade.
E aí ele aborda da maneira como eu abordo aqui, né? Mostrando os 3 tipos de implementação. Então, no capítulo 6 desse livro, quem quiser aí se aprofundar, eu sugiro a leitura desse capítulo, tá? Listas de prioridade. E aí lá vocês vão ver, ele aborda exatamente as 3 maneiras de implementar, usando a lista não ordenada, usando a lista ordenada e usando o HIP, ok? As 2 implementações aqui, ele não tem detalhes porque ele trata disso no capítulo de listas, né? No capítulo de listas. Então ele apenas comenta. A implementação por HIP ele aprofunda, tá? E esse livro aqui, que é outro livro que vocês estão usando, né? Basicamente, esse assunto é abordado aqui no capítulo 5, estrutura de dados do tipo lista de prioridades, tá? A diferença é que nesse livro aqui, esse capítulo ele só trata da implementação com HIP, tá certo? Ele não trata da implementação com as outras listas, né? Com lista ordenada e não ordenada, tá? A autora deixa isso implícito, então ela não trata isso explicitamente, tá bom? Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai adotar, vou seguir aqui esse capítulo 5 desse livro, tá? Eu acho interessante a didática dessa autora, a gente vai seguir ele aqui. Então vamos lá. O que é um HIP? O que é um HIP? Como que a gente vai usar para implementar nossa fila de prioridade? Então a primeira pergunta é: o que é o HIP? Né? O HIP é uma estrutura estática, tá? De alocação estática, então ela é baseada em array e ela é usada para você armazenar valores, dados que possuem uma determinada, digamos, hierarquia, uma determinada ordenação, ok? Então a gente tem 2 tipos de HIP. Temos o HIP máximo e o HIP mínimo, tá? Como é que é isso? O HIP é uma maneira de você organizar os elementos, né, da sua estrutura de dados. Então, no HIP máximo, observem que o HIP ela é uma estrutura, né, que tem esse formato aqui, ó. Tá? Então você tem sempre um elemento e esse elemento vai ter 2 filhos, né? Vai ter dois dados que são subordinados a ele. Então você tem uma hierarquia, tá? Então observem que todos os elementos aqui, com exceção desses últimos, né? Eles possuem sempre 2 filhos, 1 ou 2 filhos. O que acontece? No HIP máximo, sempre o elemento é maior do que os filhos dele. Ou seja, cada elemento ele é menor do que o elemento pai. Então, se a gente olhar para esse HIP aqui, o 95 é maior do que os 2 filhos dele, 50 e 38. O 50 é maior do que 40 e 45. 32 é maior do que 40 é maior que 32 e 20. 45 é maior que 35 e o 38 é maior que 28 e 19. Então, cada elemento é maior do que os filhos dele. Então, isso daqui, né, é um HIP máximo. Tá? A propriedade principal do HIP máximo é que o elemento pai é maior do que os filhos dele. Tá? E o HIP mínimo é o contrário. O elemento pai ele é menor do que os filhos. Então, aqui o 18 ele é menor do que 38 e 60, 38 é menor do que 62 e 45, 62 é menor que 90 e 72, 45 é menor do que 50.
e o 60 é menor do que 80 e 65. Então aqui eu tenho um RIP mínimo, tá? Qual é a consequência disso? De eu ter um RIP máximo ou um RIP mínimo? A consequência direta é que sempre, no caso do RIP máximo, o maior elemento de todos vai estar sempre aqui, no topo do RIP. E no caso do RIP mínimo, o menor elemento vai estar aqui no topo, ok? Então, essa propriedade do RIP, né, essa facilidade dele de manter sempre o menor elemento no topo ou maior, é o recurso que a gente vai usar para a nossa fila de prioridade, né? Quando a gente for tirar alguém da fila, a gente vai tirar sempre alguém que está aqui no topo do RIP, porque eu sei que aquele cara ali é o menor de todos, ou o maior. Bom, e como é que a gente organiza isso na memória do computador, né? Isso aqui é apenas o conceito do RIP. Agora, como é que a gente vai armazenar esses elementos na memória? Então, como eu falei antes, o RIP ele é uma estrutura estática. Então, a gente vai usar um array para armazenar os elementos. E como é que a gente vai armazenar? O primeiro elemento aqui vai ficar sempre na primeira posição do vetor. Seguido dele, vai vir o filho da esquerda e depois o da direita. E depois o filho da esquerda, filho da direita, do filho da esquerda. Então a gente vai armazenar sempre os elementos seguindo essa ordem aqui, ó, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então vai ficar aqui no array 95, 50, 38, 40, 45, 28, 19, 32, 20 e 35. Então sempre a gente vai armazenar nessa ordem aqui. Tanto no RIP mínimo quanto no RIP máximo. Então no RIP mínimo aqui, ó, 18, 38, 60, 62, 45, 80, 65, 90, 72, 50. Ok? Bom, o elemento que está no topo do RIP, ele sempre vai ser o primeiro elemento do vetor. Aí aqui tem uma pequena diferença da maneira como a autora, né, implementa e como eu implemento. Ela começa a armazenar os elementos do RIP na posição 1 do vetor, para manter aqui essa contagem. 1, 2, 3. Eu faço de uma maneira diferente, seguindo, né, outros autores, como aqui o Swafita. Como é que eu faço? Eu armazeno sempre na posição 0. Tá? Por quê? Porque começando da posição 1, você está desperdiçando aqui uma posição de memória. Então, eu coloco sempre aqui no início do vetor. Tá? Qual vai ser a diferença? Eu vou mostrar para vocês já, né? O que vai mudar na minha abordagem para a abordagem dela. Bom, então vamos começar a operar, a manipular esses elementos. Vou pegar aqui uma série de elementos e vou inserindo no RIP e a gente vai ver como é que vai ficar a formação dele. Para a gente conseguir colocar os elementos do RIP nessa ordem aqui, ó, tá? A gente vai usar a seguinte relação. A gente vai usar a seguinte relação. Imaginem um elemento qualquer e esse elemento vai ficar na posição I. Ok? O filho desse elemento da posição I, o filho esquerdo, ele vai ficar na posição 2i mais 1. Tá? E o filho direito vai ficar na posição 2i mais 2. E o pai desse elemento que está na posição I, eu vou encontrá-lo na posição I menos 1 dividido por 2. Aqui a divisão inteira.
tá? Então, como assim? Vamos fazer aqui a nossa manipulação do RIP, tá? Aqui vai ser um RIP máximo. Então, vou trabalhar aqui com um RIP máximo, ok? E vou usar esse exemplo aqui do livro, para facilitar aí quando vocês estiverem estudando. Então, fazer o seguinte. Vamos inserir o número 10 nessa lista aqui, né? Nesse RIP. Então, o 10, na hora que eu colocar o 10 no RIP, ele vai ficar aqui no topo do RIP, né? No meu vetor, significa que ele vai ficar na posição 0. Tá? Aí aqui, a gente vai usar aquela mesma estratégia que a gente usou com a lista estática. Vamos ter um contador que vai indicar a posição onde eu vou colocar o elemento. Ok? Então, a gente vai ter aqui o contador. E o 10 vai ficar aqui nessa posição. Quando a gente insere, o contador vai ser incrementado. Ok? Beleza. Então, no RIP, significa que ele está aqui, ó, né? Bem no topo. Agora, vamos inserir o próximo elemento. Vamos inserir o 15. O que é que vai acontecer? O 15, ele vai ser inserido aqui, nessa posição. No RIP, isso significa que ele vai estar bem aqui, ó. Filho esquerdo do 10. Ok? Por que significa que ele é o filho esquerdo do 10? Aí agora a gente vai usar essa relação aqui para entender, ó. O 15, ele está em que posição? O 15 está na posição... O filho esquerdo dele vai ficar em que posição? 2i mais 1. Ou seja, 2 vezes 1 mais 1. Opa, desculpa. 15 não, o 10. O 10 está na posição 0, né? Então, o 15, que é o filho esquerdo, vai ficar na posição 2 vezes 0 mais 1, que dá 1. Ok? O próximo elemento que vai entrar, ele vai ficar na posição 2. E esse elemento, quando ele entrar na posição 2, ele vai ser justamente o filho direito do 10. Ou seja, vai ser a posição 2 vezes 0 mais 2. Então, a posição 2 indica o filho direito do elemento que está na posição 0, que no caso é o 10. Tá? Então, quando eu inserir aqui mais um elemento, vamos inserir aqui o próximo. Próximo é o 7. Deixar aqui no ponto. Quando eu inserir o próximo elemento, ele vai ficar aqui nessa posição 2. Agora aqui, pessoal, tem um detalhe muito importante. Quando eu inseri o 15, o meu RIP deixou de ser um RIP máximo.
Porque o RIP máximo tem que ter aquela propriedade do pai ser maior do que o filho. E no caso, quando eu coloquei o 15 é filho do 10, então ele é maior do que o 10. Está errado. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou precisar trocar de lugar o 15 com o 10. Eu vou subir o 15 e vou descer o 10. Para que isso? Para que o meu RIP fique um RIP máximo. Ok? No vetor, isso vai ser feito apenas fazendo a troca desses elementos aqui, ó. Então, quando eu trocar esses dois elementos de posição no vetor, significa que lá no RIP, o 15 sobe e o 10 desce. Pronto. Meu RIP agora voltou a ser um RIP máximo. Próximo elemento que eu vou inserir o 7. Na hora que eu colocar o 7 vai entrar aqui, né? Na posição 2. O contador estava apontando para cá. O 7 vai entrar aqui nessa posição. O contador vai ser incrementado. Quando eu colocar o 7 nessa posição 2, vai significar o quê? Vai significar que o 7 vai estar aqui como filho direito do 15. Por quê que ele vai ser filho direito do 15? Ora, se a gente usar essa relação, aqui, a gente vai ver o quê? Que o 10 está na posição 0. O filho esquerdo dele vai ficar na posição 2 vezes 0 mais 1. E o filho direito fica na posição 2 vezes 0 mais 2. Ou seja, o 7, como ele está na posição 2, ele é um filho direito do elemento que está na posição 0, ou seja, do 15. Ok? Bom, quando o 7 entrou aqui, 7 é menor do que o 15. Então, o meu RIP continua sendo o RIP máximo. Né? Ele não afetou a propriedade do RIP máximo. Vou inserir mais outro. Eu vou começar a inserir vários elementos e vocês vão observar o padrão se formando aqui. Tá certo? Número 23. Na hora que eu colocar o 23 aqui, o que é que vai acontecer? O contador é incrementado. O 23 está na posição 3. A posição 3 significa que o 23 é filho de quem? Bom, a gente pode usar essa relação aqui para descobrir, ó, de cara. Tá? Por exemplo, se eu botei o 23 na posição 3, quem vai ser o pai dele? 3 menos 1 dividido por 2. É igual a 1. Então, o pai do 23 é o cara que está na posição 1, que é o 10. Né? O 23 ele vai ser filho esquerdo do 10. Então, o 23 vai ser filho esquerdo do 10.
Como é que eu sei que ele é esquerdo e não direito? Porque a gente está preenchendo sempre seguindo a ordem de cima para baixo, direita, esquerda para direita. De cima para baixo, esquerda para direita. Se eu fizer o cálculo aqui para saber qual é a posição onde o filo esquerdo do 10 fica, o que é que vai acontecer? O 10 ele está na posição 1. O filo esquerdo dele vai ficar então na posição 2 vezes 1 mais 1, que dá 3. Então, o 10 está na posição 1, tem o filo esquerdo dele armazenado na posição 3. Então, por isso que eu sei que o 23 é o filo esquerdo do 10. Então, mais uma vez, essa relação aqui, ó, tá? Essas relações aqui definem a posição, eu consigo encontrar a posição de cada um dos elementos. Pronto. Então, 23, filo esquerdo do 10. Só que agora, o meu RIP deixou de ser RIP máximo, porque o 23 é maior do que 10. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que subir o 23. Eu tenho que fazer isso daqui. Então, eu pegar o 23 e subir para o lugar do 10. Quando eu subir, ele vai descer o 10 para o lugar do 23. E o 23 sobe. No vetor, isso vai ser feito trocando de posição, o 23 com o 10. Pronto. Na hora que eu troco de posição, o 23 sobe no meu RIP. Ok, 23 está com uma nova posição, só que ele ainda é maior do que o pai dele. Então eu tenho que fazer o quê? Subir o 23 de novo. Então 23 sobe, o 15 desce. No vetor, né, como é que isso daqui vai ser feito lá no vetor? No vetor é feito apenas trocando de lugar o 23 com o 15. Aí no RIP significa aquilo. Pronto. RIP voltou a ser um RIP máximo. Todos os elementos são maiores do que os filhos deles. Vamos inserir mais um elemento. 18. Na hora que eu inserir o 18, o que é que vai acontecer? 18 vai ficar bem aqui. O computador vai ser incrementado. Aí isso aqui significa que no meu RIP, o 18, ele é filho direito do 15. Então, no meu RIP, ele é filho direito do 15. Como é que eu sei? É só você fazer a conta. O 18 está na posição 4. Pai desse cara está em que posição? 4 menos 1 dividido por 2. Isso daqui dá 3 dividido por 2. Isso aqui dá 1. Não, professor, 3 dividido por 2 é 1,5. Ok, mas aqui a gente vai usar a divisão inteira, ou seja, pegar a parte inteira da divisão, tá certo? Por quê? Porque a gente está trabalhando com vetores, né? E os índices são números inteiros. Então, vou usar a parte inteira. Então, o pai do cara da posição 4 está lá na posição 1, que é o 15. Ok? Então, essa relação está definindo isso daí para mim. Ok. Inseriu 18, 18 ele é maior do que 15. Então, o meu RIP deixou de ser máximo. O que é que eu tenho que fazer?
tenho que subir o 18 e descer o 15. Como é que isso aqui vai ser feito? Trocando o 18 e o 15 de posição. Pronto. Com isso, meu heap volta a ser um heap máximo. Ok? Vamos inserir mais um. 4. Então, nesse momento, vocês já devem ter já assimilado o padrão aí de funcionamento do heap, né? O que é que vai acontecer? O 4 vai entrar aqui, ó. O contador vai ser incrementado. E o 4, ele vai ser filho esquerdo do 7. Se você fizer as contas aí dos índices, você vai ver que ele realmente é o filho esquerdo do 7. Pronto. 4 é menor do que 7. Então, meu heap continua um heap máximo. Tá? Eu não quebrei a propriedade. Vou pegar mais um elemento aqui. 36. 36 vai entrar aqui. Contador vai ser incrementado. E aí, no heap, é como se o 36 estivesse aqui. Filho direito do 7. Como 36 é maior do que 7, significa que o meu heap deixou de ser um heap máximo. Então, eu tenho que reconstruir meu heap. Né? O que é que eu vou fazer? Como 36 é maior do que 7, o 36 vai subir e o 7 vai descer. No vetor, isso equivale a fazer isso daqui, ó. Troca o 7 e o 36 de posição. Pronto. Perfeito. Só que meu heap ainda não é heap máximo, porque o 36 está numa nova posição e aqui ele ainda é maior do que o pai dele. Então, se ele é maior do que o pai, vou subir o 36. Não sei se vocês estão observando, mas o que está acontecendo aqui? Pelo menos o que aconteceu com o 36. Na hora que eu inseri o 36, dentro do meu vetor, eu não precisei comparar o 36 com todos os elementos do vetor. Eu não precisei fazer essa comparação. Eu comparei o 36 apenas com os elementos que eram hierarquicamente superiores a ele, ou seja, ele foi comparado apenas com esses dois elementos aqui, ó. 36 estava aqui, eu comparei ele com o 7 e depois comparei ele com o 23. Então, 36 eu comparei duas vezes apenas, até ele chegar no topo. Eu não precisei comparar o 36 com cada um dos elementos que estavam aqui no vetor. Isso daí é uma vantagem muito grande. Por quê? Porque se eu comparasse o 36 com todos os elementos que estavam no vetor, eu ia fazer 6 comparações. Como eu tenho essa maneira de organizar do heap, né? O pai sempre é maior do que os filhos,
eu consegui colocar o 36 lá na primeira posição, fazendo apenas 2 comparações. Ou seja, 1/3 da quantidade de comparações. Então, isso daí já nos dá um indício de que o HIP realmente ele é diferenciado, né? Ele está funcionando aqui como aquela pesquisa binária que a gente aprendeu lá em raciocínio lógico e algorítmico, né? Quando você quer fazer uma pesquisa rápida num vetor, se esse vetor estiver ordenado, você pode fazer uma pesquisa binária. Verifica se o número que você quer está no meio do vetor. Se não tiver, você verifica se o número é maior ou menor. Se ele é maior, você vai para o lado esquerdo, se ele é menor, vai para o lado direito. Aqui está funcionando de maneira semelhante. Então, cada vez que eu insiro o elemento, eu só vou comparar ele com os elementos que estão acima dele. E aí eu já reduzo drasticamente a quantidade de elementos. Então, só no fato do 36 ter entrado aqui no lado direito dessa estrutura, significa que ele vai comparar o 36 só com o pessoal aqui desse lado direito. Esse pessoal do lado esquerdo vai ser desconsiderado, desprezado, para efeito de comparação. Então, eu reduzo o meu universo de pesquisa. Então, o HIP ele já se mostra muito eficiente justamente por essa maneira de organizar. Ok? Pronto. Aí no vetor, né, eu vou ter isso daqui. 36 e 23. Trocando de lugar. E aí meu RIP é um RIP máximo. Novamente. Tá? Deixa eu ver se tem mais outro aqui. Tem não, agora é remoção. Bom, até aqui, tá claro como é que é a operação para adicionar no vetor, pessoal? Dúvida? Beleza. Joia. Bom, agora que a gente aprendeu a inserir, a gente vai aprender a remover do RIP, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou remover o elemento do meu RIP? Bom, partindo do princípio que o maior elemento do RIP está sempre lá no topo, o que é que vai acontecer? Eu não preciso me preocupar mais com nada. Basta eu remover o elemento que está aqui no topo. Então, a remoção do RIP, ela vai ocorrer sempre a partir do topo aqui do RIP. Eu tiro sempre quem está aqui em cima desse RIP. No meu vetor, significa pegar sempre o cara da posição 0. Então, olha como é rápido eu tirar alguém desse RIP. É só pegar quem está na posição 0. Então, é o próximo elemento a sair do meu RIP. Aí alguém deve estar pensando, professor, mas para você tirar o 36 de lá, você vai ter que arrastar todo mundo para a esquerda para preencher o lugar do 36. Aí você vai perder tempo com processamento e vai até desorganizar o RIP. Concordo. Só que tem uma maneira melhor de fazer isso. O que acontece? Depois que você pega o 36, né, o que é que você faz para ele realmente agora sair? Né? Você consulta, peguei o cara que está na frente, é o 36. Agora eu vou tirar ele. Como é que eu removo do RIP? Bom, primeiro passo é pegar o último elemento e copiar ele para a primeira posição. E aí você decrementa o contador. Pronto. Então, o que é que foi feito aqui?
O 7 foi copiado aqui para o lugar do 36. E aí ele, quando eu decremento o contador, ele sai daqui do meu heap. Ponto. Primeiro passo. Só que eu destruí o meu heap máximo. Né? O 7 ele é menor do que o 18 e o 23. Então eu tenho que reconstruir o meu heap. Eu tenho que hipificar esse meu heap novamente. Tá? Esse termo é um neologismo, obviamente que não existe esse nome em português, tá? Mas no inglês vocês vão encontrar essa palavra, hipify, né, que é hipificar, traduzindo aí para português, que é pegar o vetor e transformar ele de novo num heap. Aí como é que eu vou transformar num heap? Bom, se é um heap máximo, eu tenho que ver, eu tenho que descer o 7 para um dos dois campos, para um dos dois filhos. Né? Eu posso descer o 7 para cá e posso descer o 7 para cá, para o lugar do 18 e para o lugar do 23. Então, duas opções. Qual opção eu deveria escolher aqui? O que é que vocês acham? Eu desço o 7 para o 18 ou para o lugar do 23? O 23, no caso. Isso. Por quê? Porque era o lado que ele estava antes. A resposta é para o 23, mas o motivo não é esse. Eu vou descer o 7 para cá, mas não é porque ele estava aqui, não. Até porque a gente não tem essa memória no vetor, né? Eu não sei onde que ele estava inicialmente. Qual seria o motivo para eu descer o 7 para cá e não para cá? Um motivo realmente forte. Quem é que vai me fazer descer o 7 para o 23? E não para o 18? A princípio eu poderia descer para o 18. Mas Porque já tem 2 debaixo do 18? não. Vamos fazer um teste. Vamos descer o 7 para o 18. Pronto. 7 agora é menor do que 18. Meu heap é um heap máximo? Não, Não. Por quê? porque o 18 está acima do 23. Exatamente. Então, o que é que eu vou ter que fazer para escolher qual dos dois caminhos? Eu vou verificar quem é o maior dos dois filhos para eu poder ir para a direção do maior deles. Então, como 23 é maior do que 18, então o 7 vai descer para o lugar do 23. Por quê? Porque aí o 23 ele vai ser maior do que o 7 e maior do que o 18. E aí o meu heap ele volta a ser um heap máximo. Pronto. Aí o 7 desceu. Vou verificar se o 7 é maior do que o 4. Ele é. Então, eu vou parar por aqui. Não precisa mais descer o 7. No vetor, significa isso daqui. Trocar de posição o 7 com o 28. Beleza. Vamos remover outro, só para entender melhor aqui o padrão. Vamos remover o próximo elemento. Bom, como a gente vai remover, então sempre eu vou tirar o cara da frente. Então eu vou pegar o valor da frente, que é o 23, vou usar, né? E aí, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o último elemento, vou copiar para a posição 0.
e vou decrementar o contador. No nosso RIP, significa que eu vou fazer isso. Vou pegar o 4 e vou colocá-lo aqui. E esse elemento aqui vai sumir do RIP. Agora o meu RIP deixou de ser máximo. Vou agora ripificar, ou seja, eu vou descer o 4. Vou descer o 4 para qual posição? Para o lugar do 18 ou do 7? Vou descer o 4 para o lugar do 18 ou para o lugar do 7? Hein, pessoal? O 4 No lugar do 7. do 7. Se eu descer o 4 para cá... Ah, mas aí o 18 é maior, pode crer. Exato. Então, antes de descer, eu preciso verificar quem é o maior dos dois filhos. No caso, o 18 é maior do que o 7. Então, o 4 ele vai descer para o lugar do 18. Porque aí vai garantir que essa descida do 4, o 18 é maior do que o 4 e do que o 7. No vetor, isso significa trocar de posição esses dois elementos aqui. Beleza. Meu RIP é RIP máximo já? Voltou a ser RIP máximo ou não? Acho que sim, porque o 18 ele é maior que os outros dois. Né? O 18 é maior do que os outros dois. Não, mas Porém, o 4 tá em cima do 10 e do 15. isso, o 4 está em cima do 10 e do 15. Então, quando eu desci o 4, eu resolvi esse problema aqui, mas o 4 é menor do que o 10 e o 15. Então, tenho que descer o 4. E eu vou descer o 4 para onde? Para o lugar de quem? Do 15. Do 15. Exatamente. Porque o 15 é o maior dos dois. Então, quando eu descer o 4 para cá e o 15 subir, o 15 é maior do que o 4 e é maior do que o 10. No vetor, significa que eu estou fazendo isso daqui. Trocando de posição 15 e 4. Pronto. Então, está aqui o meu RIP. E agora ele é um RIP máximo novamente. Tá? Bom. Aí o processo da remoção vai se repetir dessa maneira. Tá? Ele é bem mais tranquilo. O que vai acontecer, pessoal? Esse aqui é o funcionamento do RIP máximo. Ok? O RIP mínimo, ele vai funcionar do mesmo jeito, só que ao contrário. Tá? Em vez de verificar se o elemento ele é maior do que os filhos, eu verifico se ele é menor do que os filhos. E aí, na hora de descer, eu vou descer para a direção do menor dos dois filhos, e não para o maior. Então, é só fazer o inverso, que aí eu vou ter o RIP mínimo. Ok? Bom, tá claro isso aqui, pessoal? Até aqui, tudo bem? O conceito?
Professor, pode usar RIP naquela questão em fixa e pós-fixa? Ou o RIP ele é só fila mesmo? O RIP ele é só uma fila. É só fila de prioridade. Beleza, beleza. A do infixa pós-fixa, daí tu vai usar a pilha mesmo. Porque aí a pilha ela registra a ordem, né, que você entrou. A pilha funciona como um desfazer, né? Como isso daqui, ó. Cadê? Como um undo. À medida que eu vou dando um Ctrl Z, ele vai desfazendo as últimas alterações. Para implementar isso daqui, a gente usa uma pilha. Então, o infixa pós-fixa vai usar realmente a pilha. Bom, então tranquilo aí, né? A ideia, o conceito do RIP, pronto. Como é que é a implementação disso? Agora vamos para a melhor parte, né? Como é que é o algoritmo que vai trabalhar com isso daqui? Bom, a gente vai, eu vou pegar aqui lá do meu GitHub, para a gente ganhar tempo, até porque o algoritmo é bem simples. E aqui. Ok. Pronto, vamos ver aqui o RIP máximo, né? A implementação do RIP máximo. O RIP, ele vai ter esses dois elementos aqui. O vetor, né, o meu array, e o meu contador. Beleza. Então tá aqui meus dois elementos, né? Meu construtor, inicializando o vetor com o tamanho, né, n, e o contador com 0, beleza. Aí eu tenho um método aqui maior, que vai retornar quem é o maior elemento do RIP, né? Ou seja, ele vai me dizer quem é o maior de todos, quem é que está lá no topo do RIP. Eu apenas faço um return da posição 0. Então, bem simples. Return 0, né? Posição 0. Eu digo já quem é o maior. O método vazio, beleza. Inserir, pronto. Esse aqui é o inserir, que é o que vai ser o nosso enqueue, né? É o que vai colocar na fila. O inserir vai fazer o quê? Pega o valor, coloca naquela posição do contador, incrementa o contador. E aí depois ele chama um método chamado subir. Para quê? Para subir aquele elemento que ele acabou de colocar no meu vetor. E o que é que esse método subir vai fazer? Né? O subir é bem simples. Vamos só recordar. O subir, na hora que eu boto um elemento, ele compara se ele é maior do que o elemento pai dele. Então, ele vai comparar se o elemento que eu botei agora é maior do que o pai. Então, para eu fazer isso, eu tenho que calcular o índice do pai. E aí eu estou calculando aqui o índice do pai. Eu pego o índice do elemento lá que eu acabei de colocar no meu array, faço índice menos 1 dividido por 2, né, divisão inteira, tenho aqui o índice do pai. E aí vou fazer o teste. Se o pai, né, o cara que está nesse índice pai for menor do que o cara que eu acabei de inserir, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar os dois de posição, né? Eu tenho que pegar o cara e trocar de posição com o pai dele. Apenas uma troca de variáveis, né? Apenas
uma troca de variáveis. Algoritmo fundamental número 1, né? Professor, jamais pensei que eu fosse rever esse algoritmo aí fundamental. Pois é. Então, como eu falei lá, né? Como eu falo lá em raciocínio lógico, ele é realmente fundamento. Ele está na base de muitos algoritmos da ciência da computação. Então, troquei de posição. Depois que eu troco de posição, eu vou subir de novo, né? Para ver se ele não é maior do que o pai dele novamente. Então, eu vou subir o elemento mais uma vez, tá? Observe que eu estou chamando subir novamente, ó. Então, é uma função recursiva. Então, chamei de novo subir, e aí vou fazer o processo novamente. Calculo o índice do pai, verifico se o pai é menor, se for, troca de posição e sobe. E vai fazendo isso. Ele vai fazer isso daqui, né? Qual o critério para ele fazer a chamada recursiva? O índice tem que ser diferente de zero, óbvio, né? Porque se o índice for zero, significa que ele já chegou no topo. Então, eu não chamo mais a função. E a outra condição é o pai ser menor do que o elemento que eu estou testando, né? Que eu estou avaliando. Se o pai for menor, eu subo. Pronto. Então, o subir vai apenas fazer isso. E o remover? Remover, ele simplesmente vai fazer o quê? Pega o elemento da posição contador menos 1, ou seja, o último elemento. Pega o último elemento, está aqui, e joga ele na posição 0. Joga ele na posição 0. Decrementa o contador. Se o contador for maior do que 0, eu vou chamar o método descer. E aí, o que é que o DC vai fazer? Ele recebe 0, que é o índice, né? Onde ele está naquele momento, ele está na posição 0. Então, o DC vai fazer o quê? Ele vai calcular o índice do filo esquerdo e do filo direito, usando aquela relação que eu mostrei aqui. Usando essa relação aqui. Calcula o índice do filo esquerdo, o índice do filo direito, verifica quem é o maior dos dois. E aí, se o índice do filo esquerdo for maior ou igual do filo direito, eu vou descer o elemento para o lado do filo esquerdo. Senão, eu vou descer o elemento para o lado do filo direito. Então, essa variável índice max é o índice do maior dos dois. Então, se o esquerdo for maior, o índice max recebe o índice do filo esquerdo. Senão, é o índice do filo direito. Depois que eu souber para onde é que eu vou descer, aí eu vou testar. Se o elemento que eu estou descendo for menor do que o elemento da posição índice max, ou seja, se ele é menor do que o maior dos dois filhos, aí ele troca de posição lá no vetor, algoritmo aí de troca de variáveis, e aí chama o DC novamente. Só que agora o elemento ele está nessa posição aqui. E aí ele chama o DC novamente, recursivamente. E aí ele vai descendo, né? Descendo, descendo, até o elemento chegar numa posição onde ele não é menor do que o maior dos dois. Quando o elemento for maior ou igual, ele já não chama mais o DC. Ok? Pronto. E, finalmente, aqui o exibir. O exibir é só para realmente exibir. Então, aqui eu tenho uma implementação do RIP Max, né? Do RIP máximo. Vocês estão vendo que é uma implementação bem simples, é uma ideia muito interessante essa estrutura,
bastante eficiente. E aí, como é que ela vai se aplicar na fila de prioridade? Bom, na fila de prioridade, como é que a gente trabalha? A gente trabalha com esses níveis de prioridade. 0, 1, 2, ou seja, quanto menor o número, maior é a prioridade. Então, eu vou sempre tirar da minha fila os elementos que têm o número menor. Então, qual dos dois tipos de heap eu vou usar para a minha fila de prioridade? O heap máximo ou o heap mínimo? O que é que vocês acham? Para implementar a fila de prioridade, qual dos dois tipos de heap eu vou usar? Mínimo ou máximo? Lembrando que Mínimo. na fila de prioridade eu retiro primeiro os que têm o menor número. Então, mínimo primeiro. Isso. Então, para implementar a fila de prioridade, vocês vão usar o heap mínimo. Ok? Aí, o que é que vocês vão fazer? Né? O heap mínimo, você cria a sua classe lá, fila prioridade, né? Pode criar a chamada fila prioridade H, só para diferenciar dessas duas, usando esse código aqui do heap mínimo. Né? Aí o menor seria criar aqui. Fila prioridade H. Professor, aí para a gente implementar esse código, ele tá lá naquele Git que o senhor professor deu pra gente? Ou é só reassistir esse vídeo? Cara, você pode fazer das duas maneiras. Ou tu reassiste e vai codificando aqui, ou você pode pegar já o código lá do heap mínimo, que está lá no meu GitHub, né, e fazer as alterações. Eu sugiro que vocês façam primeiro, que reassista a aula e implemente vocês mesmos. E aí vocês podem usar o meu código para comparar, né, para ver se está indo no caminho certo ou não. Mas aí vocês ficam à vontade para fazer como acharem melhor. Então aqui eu criei a classe fila prioridade H e copiei lá o código do heap mínimo para ele. Tá? Aí, por exemplo, o menor, o método chamado menor, ele vai ser o front, né? Vai dizer quem é o cara que está na frente. O vazio é o empty. O inserir é o nosso enqueue, já que a gente está falando de fila, né? Vou deixar o subir como subir, até porque é privado. O remover é o nosso dequeue. Dequeue, descer, vou deixar como descer e o exibir. Pronto. Então, temos aqui uma fila de prioridade. O protótipo da nossa fila, ela ainda não está, né, funcional mesmo. Por quê? Porque eu estou armazenando no meu vetor apenas números inteiros, tá? Então vocês vão precisar adaptar aí para usar uma estrutura como essa, né, ó, que tem um nome e tem uma prioridade. Então aqui, por exemplo, em vez de armazenar um inteiro, você pode criar uma classe, né? Uma classe que vai ter o nome e vai ter a prioridade, né? E aí você pode deixar isso aqui como um vetor de objetos. Aí você vai armazenando dentro desse vetor os elementos, né, que vão ser formados, né, compostos por um nome, por exemplo, e uma prioridade. E aí na hora de comparar, vocês vão ter que fazer esse ajuste aqui, né? Na hora de comparar, aí vai ter que precisar usar a anotação, né, das ponto prioridade maior. Aí vocês vão precisar fazer, né, essa adaptação. Mas a lógica aqui
já está. A lógica aqui já está pronta. É só adaptar para o seu problema, ok? Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Aí, pessoal, é o seguinte. Aquela lista lá do URI, ela tem, acho que tem uma ou tem duas questões. Uma questão, acho que é de fila de prioridade, que envolve prioridade. Então, vocês vão ficar à vontade para implementar do jeito que vocês quiserem. Ok? Tanto na lista quanto na prova. Então, eu não vou dizer como você vai implementar a sua fila de prioridade. Então, vai ter um problema que vai exigir uma prioridade dos dados, então você vai usar do jeito que você acha melhor. Fila de prioridade com lista não ordenada, com lista ordenada ou então com heap. Você vai usar a sua implementação, né, favorita aí. Tranquilo? Ok. Bom, dúvidas, perguntas? Com isso aqui a gente finaliza o assunto de fila de prioridade. Tá? E aí a gente praticamente finalizou o conteúdo aí de listas lineares. Né? Ainda tem uma estrutura de dados linear, mas eu vou comentar apenas sobre ela na próxima aula, que é o DEC. Mas é uma estrutura é uma lista, ela é como uma lista qualquer. Mas basicamente o que importa aqui são as listas, as pilhas, as filas e filas de prioridade. Ok? Aí, próxima aula, tragam as dúvidas do URI para a gente ir resolvendo, né? Para a gente tirar aí as dúvidas. A prova, me parece que no cronograma, ela é por esses dias agora, né? Mas eu vou colocar lá para a segunda semana de novembro, acho melhor, tá? Então, vou mexer aí na data da prova. Esse final de semestre está muito apertado. Então, a gente vai deixar aí a prova para a segunda semana de novembro. Beleza? Dúvidas, perguntas? Tudo ok? Beleza. Ok, pessoal. Então, vou finalizar por aqui. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Uma boa semana e até quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, professor. Valeu. Até quarta. Até mais, professor. Até. Tchau, tchau. Valeu.